Naval. Portanto, Angola deve aproveitar a experiência para se tornar baluarte da paz na SADC e no mundo. José Gama, este caso do Cuito com a Naval tem-se exaltado muito. Tudo bem, dia 23 de março foi a data em que terminou aquele conflito em 1988 e há um fórum que foi criado, foram dos combatentes da Batalha do Cuito com a Naval, que atualmente o angolano José Nkai foi eleito o vice-presidente, que é este senhor aqui ainda estava jovem, agora já tem muito cabelo branco, e continua-se a trazer essas lodes, não é? Esses louvores do Cuito com a Naval. José Gama, podes tentar nos enquadrar caso tenhas feito um estudo sobre esta problemática do Cuito com a Naval, esse histórico do Cuito com a Naval, os russos vieram, tentaram fazer documentários, filmes sobre a guerra do Cuito com a Naval, os cubanos têm uma outra versão e os sul-africanos têm outra versão. Eh, Esta situação do Cuito com a Naval, como é que devemos encarar? Historicamente e em termos também, aqui se fala, Angola tem que vender essa experiência da paz por causa deste grande efeito do Cuito com a Naval. José Gama. Eu via da seguinte forma: o Cuito com a Naval aconteceu entre 87 e 88. Passou 89, 90, 91, 92, 2000. Só mais tarde é que se descobriu que afinal Angola ganhou na vitória do Cuito com a Naval e que libertou A e B. Acontece que nós tivemos eleições em 2008. Depois teríamos em 2012. A dada altura, o general Zé Maria percebeu que a imagem do presidente José Eduardo dos Santos estava muito fragmentada e o que ele faz? Foi buscar a questão da Batalha do Cuito com a Naval para projetar José Eduardo dos Santos como um comandante que supostamente derrubou o regime do apartheid, que libertou a África, que libertou tudo. Então, os cubanos antes mandaram fazer um estudo, não, os cubanos não. Pois, há uma realizadora argelina que faz uma versão sobre a Batalha de Cuito Carnaval e produz um documentário em que apresenta o Fidel de Castro na altura a comandar as tropas a partir lá do país dele e a comandar com os mapas. Ele está num gabinete de crise com mapas e a orientar o pessoal na Batalha de Cuito com a Naval. O cubano projeta que o vencedor, o grande estratega foi o Fidel Castro. O Zé Maria, em Angola, há uns anos, desde 2014 ou 2011, descobriu o que é o José Eduardo. Os sul-africanos também têm uma outra versão, porque o que aconteceu no Cuito com a Naval, na verdade, estava-se numa batalha prolongada, houve paralisação ou suspensão das ações, das operações militares, Uhum. para dar lugar às negociações que estavam a acontecer nos Estados Unidos. Se nós formos honestos connosco, com a história, a Batalha de Cuito com a Naval foi uma vitória diplomática que resultou no seu fim e não numa vitória militar, Militar. porque houve uma retirada das tropas. Se nós formos ao YouTube, vamos ver as forças sul-africanas a saírem até em cânticos, com os carros. Quem perde não sai daquela forma. E as vitórias, como dizia Churchill, não são determinadas pelos recuos. E a África do Sul saiu porque houve uma orientação diplomática para se retirar. Portanto, não houve ali vitória militar de ninguém. Depois também outra coisa. Essa retórica que Angola também procura trazer, de dizer que libertou a África Austral. Quando se deu o Cuito com a Naval, quantos países tem a África Austral? 12, não? Por aí. Quando se deu o Cuito com a Naval,
O Congo já estava liberto, Botsuana já estava liberto, Zimbábue já estava liberto, a Zâmbia, Tanzânia e por aí fora, Malawi, Mas eles Moçambique, talvez já estavam se referiam libertos. à Namíbia, se referiam à Namíbia. Sim, mas não é a libertação da Namíbia, a independência da Namíbia que vai ditar a libertação da África Austral no seu todo. Ok, a Angola libertou a África Austral com a Batalha do Quito com Naval, mas quem é que estava a dominar a África Austral? A África Austral já estava liberta, em liberdade. Isto é Mas uma retórica que a Angola o criou caso da para se apartheid, exaltar. o caso da apartheid, José Gama, era tida como uma frente comum, não é? De todos os países, como é que chamavam na altura, além de SADC, tinha Os não uma outra alinhados, termino como? os não alinhados, Os não alinhados, não é? Os não alinhados, que combatiam contra o sistema, do apartheid sul-africano, o sistema racista, não é? E com este cuito com a naval, esta, negociação diplomática, cessou o apartheid na África do Sul. Não é este o símbolo, o grande símbolo, que está conectado a esta batalha do cuito com a naval? é assim, a Batalha do Cuito Canaval tem a sua importância, por quê? Porque depois da Guerra Mundial nunca houve mais uma batalha que levou assim tanto tempo como a nossa, de grande dimensão. Depois foram vários exércitos que participaram nesta batalha. Participaram sul-africanos, angolanos, angolanos da UNITA, angolanos do MPLA e participaram também ugandeses, porque a dada altura os Uhum. sul-africanos levaram também mercenários ugandeses, levaram também indivíduos dos Marrocos, havia também russos por parte do MPLA e também havia ucranianos por parte do regime do apartheid. Já na altura, o regime do apartheid contratou ucranianos e, Oh, foi buscar ucranianos porquê? Porque nós, angolanos, tínhamos assessores russos e os sul-africanos para interceptar as comunicações dos angolanos ou dos russos, a comunicação entre os russos e os angolanos, foi buscar ucranianos para interceptarem as nossas comunicações. Foi buscar ugandeses porquê? Foi buscar ugandeses para distrair as FAPLA. A dada altura, as FAPLA está a lutar, mas não sabia com quem está a lutar. Os sul-africanos colocaram ali negros com as fardas idênticas às das FAPLAs e as FAPLAs ficaram confusas. hum, Ouvi isso, quer dizer, tivemos ali e também havia ali assessores israelitas a funcionarem com o regime do apartheid. Portanto, tivemos ali uma salada de exércitos a funcionar naquela batalha do Cuito com a naval. Ela tem a sua importância por causa da sua dimensão. Ela foi enorme e o tempo que durou. No mundo não houve mais uma batalha como aquela, idêntica até àquela. então, naquela altura. Próprio, os Agora, militantes dizer que ela. militares. Agora, se nós olharmos para o lado sul-africano, quando se diz que ela é que libertou Mandela, como diz já várias pessoas, o Jornal de Angola publica muito isso, com a Batalha do Quito Carnaval foi a responsável pela libertação de Mandela, não é bem isso. Nós aqui, pelo menos, uma das coisas que fez o regime do apartheid cair, e eu, para mim, pelos estudos que tenho feito, a batalha do Quito Carnaval, ou melhor, a queda do regime do apartheid, Uhum. começa com a independência de Angola, em 75, de Angola e de Moçambique. Por quê? Porque o regime do apartheid estava na caça dos homens do ANC. O ANC estava baseado no Uganda, na Tanzânia. E a Tanzânia era muito longe Uhum. para eles de lá saírem e virem aqui para a África do Sul cometerem atentados e atos de sabotagem. Com a libertação, com a independência de Angola e de Moçambique, o ANC começa a se basear em Luanda e em Maputo. Os homens do ANC saem de Maputo, Uhum. de Moçambique, e começam a ir para a África do Sul cometer os atentados.
saem de Angola, vão para a Namíbia cometer os atentados. Então, a soberania da África do Sul estava a ser atentada. Houve um chefe da inteligência sul-africana chamado Neil Barnard, que tomou posse em 78. Quando ele Uhum. toma posse, uma das primeiras coisas que ele nota é que as fronteiras da África do Sul estavam a ser atentadas com atos de terrorismo praticados pelo ANC. O ANC vinha para aqui, colocava bombas, etc., etc., nos centros comerciais. E aquilo desgastava o regime. O regime do apartheid começa a se enfraquecer a partir daí, quando nós, Angola e Moçambique, se tornam independentes. Quer dizer, nos anos O Frederic de 85, Klerk, 76. Uhum. exato, o Frederic de Klerk, quando chega ao quando assume a liderança do Partido Nacional da África do Sul, creio que 87, 88, a primeira coisa que ele faz é ir para Moçambique conversar com Chissano. Foi lá duas vezes, porque ele sabia que a estabilidade do regime do apartheid dependia de Moçambique, porque os homens do ANC estavam a fazer estragos via das fronteiras. E é assim. E este homem da inteligência é que vai convencer o presidente Bota que, Uhum. nas suas visitas às cadeias, encontrou um homem moderado de nome Nelson Mandela que deveriam aproveitar soltando, e ele faz a proposta para a soltura do Nelson Mandela para se negociar com o ANC, porque as coisas não estavam boas, porque o ANC estava, as pessoas mesmo aqui no país estavam a abraçar a causa do ANC e aqui havia muita tensão, muita tensão, havia muitas manifestações e ele propõe a soltura de Nelson Mandela. Nelson Mandela não foi solto por Batalha de Cuito-Conaval, coisa nenhuma. Então, se a Batalha de Cuito-Conaval foi em 87, 88, Mandela só saiu em 91, por que não saiu logo não saiu logo que a Batalha do Cuito-Conaval terminou? E ficou ainda mais uns anitos na cadeia. Hum. Então Agora, esta narrativa que se tende a elevar a figura de José Eduardo dos Santos pela libertação do Nelson Mandela não tem nada a ver. não, não tem nada a ver. Isto foi fabricação do general Antônio José Maria para agradar o presidente José Eduardo dos Santos, para enaltecer o antigo presidente dos Santos, para Hum. construir uma figura para depois capitalizar na altura das eleições. Quando se deu a Batalha do Quito Naval, foi favorável para o ANC, para o regime do apartheid também retirar-se, porque havia eleições na África do Sul, muitos sul-africanos que estavam a lutar lá na Batalha do Cuito Naval, alguns deles estavam a perder também a vida, verdade seja dita, e as mães não queriam que os seus filhos fossem lutar num país lá longe, numa Uhum. causa que nada tinha a ver com a África do Sul. As Hum. mães dos soldados começaram a se rebelar contra o regime, começaram a fazer manifestações e o regime, como teríamos eleições, que ela que foi a em que o Dizes Peter, as mães dos militares boeros. as mães dos militares sul-africanos negros, brancos, Ok, estavam ok. exatamente, estavam aí fazer manifestação contra o regime estava à beira de eleições e para salvaguardar o regime, você está numa guerra, vai para as eleições, aquilo, quando alguém que está à beira de eleições e participa numa guerra, ele tem consequências políticas enormes. Vimos aqui o Netanyahu, ele está com a popularidade baixa, porque ninguém Uhum. mais, mesmo no Israel, ninguém está a concordar com aquilo que ele está a fazer. Vimos o papel que os Estados Unidos está a desempenhar em não ter uma postura neste conflito de Gaza. A comunidade muçulmana em Michigan e Califórnia, Los Angeles, nos Estados Unidos, nas sondagens, indica que não vão votar no presidente Biden por retaliação, porque ele está a se envolver numa guerra. Então, tendo a África do Sul mandado filhos para irem lutar no Quito com a Naval,
havia eleições que estavam a acontecer, iriam acontecer no país. Lógico que as mais destes soldados, todo mundo iria votar para um governo ou para um partido que apresentasse a proposta de se retirar do Quito para o naval. Porque ninguém queria mandar os filhos para ali, ter os filhos ali a lutarem para morrerem. Então, Então, nesse caso, sim, não sim. houve uma vitória militar na Batalha do Quito com a Naval. As imagens estão aí dos soldados em retirada. Por isso Uhum. é que houve independência da Namíbia. Por quê? Porque houve um acordo, uma tripartida. Você sai dali, aquele sai dali, aquele sai dali. Agora, o MPLA está a transformar essa retirada em vitória. Por isso é que nós nos perguntamos. Ele ganhou, ele derrotou o regime do apartheid em 87, 88. Só em 2011 é que descobriu que teve vitória. Celebrou, durante os anos todos, nunca celebrou a tal vitória, só agora. Hum. Então, esta da libertação do Mandela, se nos apercebemos, o Peter Botha teve grande envolvimento na libertação de Mandela, porque, aliás, foi iniciativa dele em negociar, em ir tratar com Mandela e usar Mandela como troféu das negociações. Foi o Peter Olha, Botha, exatamente, o Peter Botha, Peter. Há o Pique, que era o ministro dos Negócios das Estrangeiros, Relações Exteriores. e há o Peter. Veja Uhum. uma coisa, antes da Batalha do Quito com a Naval, o grupo do Mandela já estava a ser colocado em liberdade. Havia o Walter Sisulu, que saiu em 88, já estavam a ser postos em liberdade. O Zuma não andou preso, o Zuma saiu em 82 ou o quê? Aos poucos estavam a tirar o grupo. O Mandela foi o último. Já havia um plano de libertação deles, mesmo antes da Batalha do Quito com a Naval. Não foi a Batalha do Quito com a Naval que libertou Mandela coisa nenhuma. O Neil Bernard tem as suas memórias e ele conta que ele é que sugeriu para soltar o Mandela. Fez o relatório. Como é que uma batalha vai. O regime do apartheid caiu quando? Oficialmente em 94, com as eleições. Uhum. Por Uhum. que a batalha acabou a batalha de Quito com a Naval e o regime do apartheid não caiu logo? Pois. Agora, se disser que a batalha do Quito com a Naval acabou com o prestígio, quebrou a supremacia da África do Sul. Isto sim. Antigamente, a África do Sul, aqui na região, era vista como um exército imbatível e não conseguiu derrotar as Faplas. Mas então, Ficou 2 anos ali, não conseguiu derrotar também as Faplas. Não houve uma vitória nem vitória, aquilo saiu em empate. Eles não conseguiram derrubar também o regime de Luanda. Não uhum, conseguiram. uhum. Mas então, a Namíbia aproveita a boleia das negociações tripartidas de Nova York. Ah, Exatamente. A Namíbia, houve os acordos de Nova Iorque, que foi a retirada dos dos cubanos cubanos, de Angola e a retirada dos sul-africanos da Namíbia. ok. Que era para deixarmos a África Austral, né? Que Uhum, essas forças invasoras saíssem do terreno, porque a UNITA acusava que Angola foi invadida por russos e cubanos, era a interpretação que eles faziam, invasão russo-cubana, e a África do Sul já estava também a dominar a Namíbia já há algum tempo. E logo que ok. aquilo caiu, o regime caiu em 90, foi 90, depois a África do Sul retirou-se da Namíbia de forma pacífica, não houve mais guerras ali, não saiu de lá de forma violenta. Ok, 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 Foi uma, José. retira, foi uma retirada, foi uma Uhum, retirada pacífica. Por quê? Porque houve os acordos de Nova York. uhum, Não uhum, houve nenhuma, uhum, não houve nenhuma batalha. Aliás, a batalha do Quito com a Naval, qual era o objetivo? Era para tomarem a Jamba. uhum, E uhum. tomaram a Jamba? Não. Se Não. você, quando vai numa batalha, não consegue o teu objetivo, você não pode dizer que ganhou. Se o teu objetivo era tomar a Jamba
era passar dali, dar no Cuito com a navalha, passar Mavinga, não sei quanto, e chegar até a Jamba e deixar cair a Jamba. Não conseguiram deixar cair a Jamba. A Jamba só deixou cair quando? Deixaram cair quando? Parece em 97, ok? Ou 98, 99. Depois até a própria UNITA abandonou aquilo. Não deixaram cair a Jamba. Nas vitórias, são vitórias militares. Quando você atinge o objetivo. Tivemos a Operação Quissonda em 2002. Qual era um dos objetivos? Capturar ou matar ou morto em combate do Savimbi. Conseguiu-se. Aí sim, o governo venceu militarmente a UNITA. Em Porque 2002. conseguiu o seu objetivo. Exatamente, porque a batalha, aquela operação teve o objetivo final e concreto. Que ele Concreto. estabeleceu, que é matar os Jonas. E conseguiu. A batalha de Cuito com Naval, não. Não conseguiram tomar a Jamba. A Jamba resistiu. Ok, ok, ok. Então, pronto,